Tá, meus queridos irmãos, minhas irmãs, muito boa noite. Sempre é uma alegria muito grande estar junto a vocês e uma honra muito grande de fazer parte da comemoração dos 75 anos. 76. 6? Está ali. 76. Tomara que eu só me confunda com a idade e não com o conteúdo aqui da palestra. Vocês me avisam se eu sair fora. E poder participar, né, dessas datas assim, nos traz justamente a responsabilidade, porque a exemplo de não errar a data é um desrespeito para quem trabalhou tanto tempo e continua trabalhando numa causa tão nobre. Há uns meses atrás, nós recebemos uma orientação que nós precisávamos falar mais de Deus e de Jesus. A humanidade esqueceu, está esquecendo do nosso Pai, está esquecendo de Jesus. A juventude, as famílias, não trazem mais isso. Porque nós acabamos trazendo Jesus, trazendo Deus, dentro daquilo que se faz hoje, na forma de como explicamos a existência de cada um. E quando nós cometemos essa impropriedade, essa irresponsabilidade de querermos conceituar a um deles, nós damos justamente argumento para aqueles que não acreditam ou não querem que se acreditem, poder convencer, principalmente ao jovem. Quando se apresenta o grande enigma, a obra de Leon Denis, que com certeza, juntamente com Kardec, na sua época, foram os grandes expoentes da doutrina, a doutrina que estava começando como ciência, vale a pena sim nós conseguirmos tentar compreender a forma poética, mas porém clara e objetiva do que ele nos traz, por entendimento do que realmente é Deus. Nós não temos, obviamente, nenhuma pretensão de trazer um conceito especificamente de Deus. Mas nós podemos dizer sobre a vida, e aí aqui eu me passei, aqui sobre a vida, nós podemos, ele nos traz, o Leon Denis, que a vida é o problema dos problemas. Ele é o enigma que os séculos se esforçam por decifrar. Olha que interessante. Deixa eu ver que ele deu uma trancadinha. Trancou? Deixa eu ver se eu vou conseguir aqui, senão eu vou pedir um apoio aqui para a técnica. Achei. Do Leon Denis, e vem a pergunta: por que nós existimos? Nós, justamente pela nossa limitação que nós temos de entendimento, nós criamos aquele pensamento egóico, aquele pensamento de puro egoísmo, que achar que tudo isso que a gente vê é para nós. Tudo isso que existe é para nós, para o homem. E quando nós começamos a tentar responder isso, ele nos diz que a vida é a manifestação de uma inteligência universal. Nada é fortuito. Cada átomo, cada ser, cada fenômeno revela propósito e direção. Nenhuma folha está autorizada a cair da árvore sem autorização do nosso Pai. Nada acontece. E nada acontece sem ter um sentido. Por isso, nada é fortuito, nada é o acaso. O universo é uma harmonia e cada alma é uma nota viva no grande concerto de Deus. E seguindo, ele nos traz, né, que justamente durante séculos o pensamento humano se dividiu sempre entre o racionalismo puro e a fé cega. Era sempre os extremos, vulgo 8 e 80. E nenhum dos dois se satisfazia. E era uma briga que não tinha sentido, porque estavam brigando por nada.
Então surge o Espiritismo. E nós trazemos aonde o Espiritismo que une as duas asas do espírito, a inteligência e o sentimento. Uma não se mantém com outra, e por isso que se traz como as asas, porque uma só não se acende. E ele mostra, então, que a vida é uma escola de aperfeiçoamento moral e intelectual. Ele vai mais adiante. Ele põe que a ciência, que todos nós já sabemos, quando começamos a estudar o Espiritismo, são as primeiras coisas que eles nos ensinam, né? Observa a filosofia, raciocina e a religião ora, quer dizer, louva a Deus. E o Espiritismo, então, ele reúne em uma só harmonia. Emmanuel confirma essa visão conciliadora. E ele põe, a fé sem razão é frágil, a razão sem fé é desolação, a fé raciocinada é o equilíbrio do espírito. Nós temos que saber qual é a direção que nós vamos caminhar. Quando nós sabemos qual é a direção, nós sabemos que temos que caminhar. É a ação. Mas, ao mesmo tempo, ter a ação do caminhar e não ter a direção não vai nos levar a lugar nenhum. Ou seja, vai nos levar, geralmente, para lados errados, lados opostos daqueles que nós deveríamos estar. Então, a fé raciocinada é o olhar da alma que vê mais longe, segundo Leon Denis. Eu estou passando algum conteúdo para logo nós vamos começar a conversar sobre tudo isso, tá, pessoal? Então, por meio dela, o homem descobre que a vida é sagrada e cada gesto tem valor. Na primeira oportunidade, quando nós fizemos esse conteúdo, eu disse, como é que eu vou exemplificar isso? Então, assim, para aqueles irmãos nascidos de 75 para trás, turma de 61, que tinha máquina de datilografia, se tivesse que pegar e datilografar uma ata que não podia ter rasura, toda vez que a gente dizia uma coisa errada, a gente botava assim, digo, e aí a gente falava como é o certo. É isso? Isso aí. Pessoal da minha turma aí, me ajude, né? Eu não estou sozinho nesse negócio, vou começar a entregar. Aí, tá? Então, o que acontecia? Quando nós pegávamos essa ata, nós sabíamos de todos os erros também. Equívocos. Porque todos eles estavam lá. A gente errava uma coisa, digo, e aí botava o certo. Tá? Hoje, todos os nossos gestos têm valor eterno. Todos eles, quando estão errados, tá ali, digo, e aí faz o certo. Mas eles estão registrados. Então, todos eles, se existem, são importantes. E eles têm, então, um valor eterno, porque essas atas são guardadas para a eternidade, que é a nossa vida. E cada existência, mesmo curta, ela é um elo na cadeia infinita da evolução. Não interessa se é um tequinho. Tá? E cada alma é autora de seu destino. Nós somos responsáveis por nós. Isso dói muito. Isso, no momento de autoanálise, a gente geralmente tosse antes de falar. É muito doído a gente acreditar a nós aquilo que realmente nós sabemos que é a nossa responsabilidade e nós não estamos fazendo. O problema da vida, segundo para Leon Denis, então, não é mais um enigma insolúvel, mas é uma revelação espiritual. Por quê? A vida é eterna, o sofrimento é educativo, a reencarnação é justiça e misericórdia e o progresso é lei universal. Ele conclui isso, e a nossa intenção é que nós concluamos também, ali no final, aonde ele põe que a vida é o grande laboratório de Deus, e nela se forjam os caracteres, se purificam as almas e se constrói o futuro do mundo. Olha que interessante. E aí então vem Deus. Deus e o universo. Deus é amor, sabedoria e justiça em perfeita unidade. Deus não se encontra nas igrejas de pedra, mas no tempo vivo da criação. Muitos de nós começamos buscando Ele lá. E nada de errado.
Porque aí nós não temos dúvida. Imagine a gente procurar Deus e daqui a pouco descobrir que ele estava justamente naquela igreja de pedra. E a gente foi procurar em outro lugar. Então nós precisávamos ter. Isso é vivência. Quando a gente experiencia alguma coisa disso, nós não esquecemos. E isso faz parte do nosso aprendizado. Não existe experiência que não tenha sido válida. Principalmente as ruins. Principalmente as ruins, porque essas a gente geralmente nunca mais esquece. Ele se revela nas suas obras e o estudo do universo é uma forma de oração e contemplação. Se nós queremos entender Deus, é uma grande perda de tempo, porque nós não temos a menor condição da compreensão disso. Os espíritos mais elevados que já estiveram conosco, tá? Com exceção de Jesus, ninguém tem um entendimento de que realmente o que é Deus. Isso está lá no Livro dos Espíritos mesmo, onde ele nos traz na primeira pergunta que é Deus, mas depois adiante nunca há uma conceituação específica, porque não tem como se conceituar. Conceituar é limitar. E não há como se limitar a Deus. Mas nós podemos sair dessa parte contemplativa e entendermos que nós sempre dizíamos, o que não é feito pelo homem é divino. Quando nós olhamos o universo, se nós não podemos conceituar Deus, nós podemos sim entender que ele existe por tudo que ficou aqui. Por tudo que existe. Então isso com certeza é divino. E se é divino, há um Deus que foi o criador disso tudo. O universo é seu corpo vivo e as leis naturais são a sua linguagem. Deus vibra de todas as forças do universo. Isso está lá no André Luiz, Evolução em Dois Mundos. Olha que coisa linda. O universo é seu corpo vivo e as leis naturais são a sua linguagem. Nós fomos criados dentro daquele sentido figurativo que quando falamos em Deus, nós pensamos naquele senhor barbudo lá em cima, sentado num trono, nos olhando lá de cima aqui para baixo. Que nem como nós olhamos muitas vezes o peixinho aquele no aquário. Está aqui dentro do copo d'água, botou o peixinho, a gente está olhando, está ali o homem. Ó. E nós criamos essa distância de Deus, que é um grande equívoco. É um grande equívoco. A partir do momento em que o seu corpo é o universo, nós estamos nele. Não existe essa distância de Deus. Não existe. Nós fazemos parte disso. Isso faz com que nós estamos nos vendo a nossa proximidade. E essa proximidade, quando eu trago, dá a entender como houvesse uma divisão. E não. Nós vamos ver logo aqui adiante. Deus está em nós como nós estamos em Deus. Nós fazemos parte. E quando nós fizemos parte, aumenta muito mais a nossa responsabilidade. Porque nós não podemos esculhambar nossa casa, nós não podemos desarrumar isso. Porque essa casa não é só minha. E eu tenho responsabilidade sobre ela. Olha que interessante essa reflexão. Nós tiramos aquela distância toda que existe do nosso Pai para conosco. E entendemos que estamos ali, fazendo parte, abraçados, alcançados por Ele. A natureza é o livro sagrado no qual Deus escreve a cada amanhecer uma nova página de luz. E quando Ele nos traz essa natureza que nós estamos trazendo, ela não pode ser limitada somente ao nosso planeta. Tá? Essa natureza, quando ele traz, é a nível de universo, mas serve para nós, que para cada dia que nasce, começa-se todo um ciclo de novo. Embora
que daqui a pouco esse assunto fica me puxando para o lado negro da força, né? Para mim começar a entrar em umas outras coisas e começar a ir para o devaneio. Eu não posso, tá? Mas em algum outro momento, se eu tiver a oportunidade de voltar a essa casa, nós podemos tratar, então, dentro justamente da evolução circular, né? Aonde, como é que isso acontece, tá? Mas isso fica só o spoiler, é bem interessante. Quando nós trazemos isso, então, que Deus está em nós e nós estamos em Deus, nós passamos, então, a começar a tentar entender a alma humana dentro desse conceito. E a tarefa que cada um tem a realizar resume-se em 3 palavras. Essas 3 palavras talvez sejam uma das coisas mais importantes que tenho para nós termos a lucidez necessária para o nosso processo de evolução. Saber, crer e querer. Saber, crer e querer. A primeira, saber, é justamente saber, é despertar, é o despertar da inteligência. Nós temos que começar a entender o que está acontecendo nisso. O que está acontecendo conosco? Tá? Como é que nós devemos nos portar? E então vem, o homem deve buscar a verdade, estudar a natureza e a si mesmo, para ele ter essa compreensão e compreender as leis divinas que regem a existência. Porque elas são as leis de Deus. E quando nós conseguimos compreender ela através do estudo, nós encontramos a verdade. Quando nós encontramos a verdade, nós compreendemos a natureza e a nós. Porque nós fazemos parte desse processo. E a partir daí, nós somos libertados da ignorância, que é a mãe da dor. A ignorância é a mãe da dor. Quando nós trazemos que nós estamos num processo depurativo, que nós estamos aí com o nosso karma, que nós estamos aí com as nossas provações, as nossas expiações, todas elas se dão justamente pela ignorância. Porque nós temos que entender, né, que se nós somos filhos de Deus, e me parece que isso é um consenso entre nós todos concordam com isso? Que nós somos filhos de Deus? Isso, me ajudem, eu fiquei na dúvida agora, eu vi todo mundo quieto. Todos concordam que o nosso Pai é um Pai de amor? Então nós somos amor. Todos nós somos amor. O que acontece é que, em função da nossa ignorância, nós saímos nos desviando disso. Mas a nossa essência é amor. E nós vamos aprendendo novamente, nós vamos nos lembrar da nossa existência, da nossa essência, através justamente desse caminho evolutivo. Essa é a primeira coisa que nós precisamos saber, então. Para onde? Para onde eu vou? A partir daí, eu preciso crer. Eu preciso crer que é a fé raciocinada, é aquela que nasce da convicção e não do medo. Nós só melhoramos quando a gente tem determinado tipo de procedimento porque é o certo, e não porque nós podemos ser presos, porque nós podemos ser levados a castigo, porque nós vamos para o umbral, porque não isso e aquilo. Não. Quando nós realmente tivermos a convicção de que isso eu não faço, porque isso não está certo, isso não me faz bem, que isso não me traz nenhum tipo de benefício, eu realmente creio. Até ali, eu estou muito mais por um adestramento do que efetivamente uma crença. Tá? Então, crer é sentir Deus na própria vida, confiando em sua justiça e amor. Sentir Deus. Se sentir parte dele. Nós dissemos, nós fazemos parte de Deus e Deus faz parte de nós. E é isso que se espera de nós espíritas, que nós possamos realmente sentir Deus em nós. E a partir do momento em que nós sabemos o que devemos fazer, que nós acreditamos que isso pode ser feito, nós vamos então por querer. E aqui
é que começa realmente o grande desafio do espírita. O grande desafio do espírita se encontra aqui, em querer. Tá? É o exercício da vontade, força divina que habita em cada ser. É o exercício da vontade. Saber e crer por si só, ele não nos ajuda. Nós precisamos sim querer mudar. Saber e crer, então, não basta sem a ação que transforma. Querer é a aplicação do conhecimento e da fé no trabalho do bem. Acho que foi a Eulália, no Congresso de 2023, aqui em Porto Alegre, ela faz uma citação que todo mundo aplaudiu, aí eu me dei conta, por que eu estou aplaudindo isso? Aonde ela chega e diz, se Jesus hoje estivesse aqui encarnado e ele olhasse para o céu, sobre o espírita, ele dizia, Pai, perdoe os espíritas, porque eles não fazem o que sabem. E aí todo mundo começou a aplaudir, claro, foi super inteligente e verdadeiro, mas eu joguei, tá, por que eu estou aplaudindo isso? Porque eu faço parte disso. Eu sei e não faço. Isso foi uma grande chamada que ela nos traz. Como é que é? Aqueles que muito foi dado, mais é esperado? É alguma coisa assim? Tá? Então, essa casa não está nos dando muito. E o que nosso Pai espera dos alunos dessa casa? Sabe? É isso. Querer. Nós precisamos querer realmente, porque senão não vai acontecer nada. Nós estávamos brincando, eu e o Roberto, da história. A gente estuda, não dá tempo de fazer, né? Porque é tanta coisa para estudar. Então, assim, não. A gente precisa começar a praticar. Comecem a praticar, mesmo sabendo pouco. Tá? Porque isso é importante. O treino, nós nos acostumarmos a seguir isso. A alma é uma chama que se eleva, nada pode detê-la, porque sua essência é luz. Nós somos amor. E, meus irmãos, se ninguém se deu conta ainda, vem agora uma grande revelação que nós vamos fazer a vocês. Nós todos estamos condenados à perfeição e à felicidade. Não depende da nossa vontade, nós estamos condenados à perfeição, tá? E à felicidade, porque essa é a vontade do nosso Pai. O que ele não quer e não fará é tirar o nosso mérito de chegar, mas isso vai acontecer. Leve o tempo que a gente quiser que leve, mas vai acontecer. E o autoconhecimento, então, ele é o tempo da consciência. Quando nós estudamos, quando então nós sabemos, quando nós cremos, esse autoconhecimento é o tempo da consciência. A nossa consciência de espírita é muito mais clara, muito mais abrangente do que era antes de nós virmos para a doutrina, não é verdade? Ou todo mundo já sabia que a vida era eterna, todo mundo já sabia, né, como é, que o espírito vinha, voltava, que tinha reencarnação, né? São tudo coisas que a gente veio aprendendo dentro da doutrina. E isso gera, então, a nossa consciência. E essa consciência é o espelho onde se reflete Deus. Lá naquela centelha divina, nós não falamos de vez em quando se tiver dúvida de alguma coisa, pergunte à sua consciência, porque ela lhe responderá. Porque a nossa consciência nos conhece como ninguém. Então, as respostas estão ali dentro. Mesmo que nós não saibamos verbalizar, mas nós sabemos. Nós sabemos se aquilo está certo ou errado. Existe essa sensibilidade, né, que nos leva a essas conclusões. Nós estamos em Deus e Deus está em nós. Isso é lindo, né? Isso nos traz uma inclusão, aonde nós deixamos de nos ver lá longe.
E nos vemos dentro como uma engrenagem desse processo, tá? Dessa vida universal. E a vida é uma só, sob múltiplas formas. A vida é uma só. E nós não estamos falando da nossa vida, nós estamos falando do universo todo. É um só, é uma só vida. Nós precisamos ter essa visão de universalidade e de unicidade, que é uma coisa só, não existe nada separado uma coisa da outra. Nós interferimos e trabalhamos todos juntos numa coisa só. O universo é um organismo espiritual em permanente comunhão. Em permanente comunhão. Um reflete no outro. Se nós quisermos saber parcialmente pessoas que participaram, né, dos nossos bons e maus sentimentos, pela própria ignorância, olhe para o lado e vocês já vão achar um deles. Olhem para frente e vocês estão achando um deles. Porque todos nós intercedemos na vida de todos, através do nosso pensamento. É orgânico, tudo afeta. Tá? Eu posso não interferir de uma forma decisiva em determinada situação, mas eu sou um dos que, somado a outros tantos, poderá, sim, trazer um determinado resultado. Se eu pegar uma xícara de leite e começar a botar o café preto em conta-gota, a primeira gota quase não aparece, né? Ela fica aquele escurinho só até descer, e ela desaparece. Vai chegar numa hora que começou a aparecer. E assim vai. Sabe? É a mesma coisa. O pensamento de milhões, né, de bilhões, e assim sucessivamente, porque obviamente que nós já sabemos que não estamos sozinhos, então todos pensam. Todos pensam que nem nós? Não. Uns bem pior, outros bem melhor. Ainda bem. Porque nisso tudo se cria essa comunhão. Tá? Tudo vive, tudo se move, tudo é solidário no grande corpo da criação. O Leon Denis, ele nos traz... Eu não gravei os nomes porque entendi que não ia nos ajudar em nada, porque aí ele começa a trazer o nome de cientistas, se não me falha a memória, um deles é Bode. Aonde ele traz que a relação do sistema solar dos nossos planetas, e considerando outros que ainda nós não estamos caracterizando ele como os planetas, ainda dentro dessas nebulosas que tem na nossa galáxia, ele diz que do Sol, e seguindo, então, do primeiro é Plutão ou Mercúrio? Mercúrio. De Mercúrio até o último, que acho que é Netuno, né? Depois de Júpiter, tá? Há uma relação matemática de distância igual a todos eles. É a mesma fórmula de cálculo. Então, existe uma harmonia nessa distância que existe em todos eles. Nós já vimos que tudo vibra. Nós vimos aqui antes, né? Que tudo vibra dentro do universo. Cada um de nós vibra. Nós pensamos e nós não falamos da história da vibração, nós não falamos daquelas frequências, né, vibracionais nossos. É isso aí. É isso aí. Os planetas também vibram. E a Leon Denis nos diz que se nós conseguíssemos pegar essa disposição desses planetas todos, tá? E conseguíssemos trazê-los eles para uma grande harpa, tá? E trazêssemos uma partitura, né, de música, nós teríamos condições de escutar as músicas do universo, tá? A musicalidade divina, as músicas de Deus. E ele traz que existiram alguns homens muito peculiares, com uma mediunidade extremamente diferenciada, que conseguiam, de certa forma, algumas dessas vibrações, de conseguir escutar.
E ele traz a exemplo de Bach, de Chopin, de Beethoven. E ele diz, por exemplo, que Beethoven, quando ele havia essa conexão e ele conseguia perceber alguns sons disso, ele escrevia as partituras de forma convulsiva, tentando, e nunca conseguiu reproduzir aquilo que realmente ele escutava. Mas fez essas obras-primas, todas que a gente conhece das obras deles. Nós interferimos, tá? Como é que é? Me fugiu a palavra agora, ó. Alguém está interferindo em mim. Alguém está interferindo em mim, não. Tá? Não, na afinação do documento, do instrumento. Tá? Nós daqui a pouco influenciamos dentro disso. E outra que ele diz, é uma afinação perfeita dentro disso. Então, olha só, ele nos traz a harmonia do universo. Como tudo está no lugar certo. Qualquer coisa, eu não me lembro onde é que foi que eu escutei, que se nós deslocássemos, tá? Eu não sei se era 100 metros, alguma coisa assim, a Lua para qualquer lado, ia esculhambar tudo na Terra e no próprio sistema, do nosso próprio sistema solar. Então, tudo não está ali porque está bonito, não, porque é a única local que ele pode estar sem interferir no todo. Porque o todo é perfeito. A morte é uma metamorfose, o pensamento é vibração e o amor é o laço universal. A morte é metamorfose. Aqueles que puderem, em algum momento, a lerem do Emmanuel, acho que é Caminho de Luz. Isso? Eu trago depois isso aqui para vocês. Aonde ele traz, o Emmanuel começa a nos explicar o funcionamento, a criação do planeta Terra. Tá? E ele vai nos trazendo toda a metamorfose de tudo como é que foi. Desde a nebulosa da Terra e como isso aí, as legiões coordenadas por Jesus procedem essa criação. Então, essa metamorfose, as coisas começam, elas são alteradas depois dentro do momento certo e tudo vem se criando. Essa é a mesma metamorfose aonde nós desencarnamos e reencarnamos novamente. E assim por diante. Uma coisa que nós aprendemos de física, né, que ninguém esquece, né? Como é que é? Nada se cria, né? Tudo se transforma. Né? Isso, a gente gravou isso com uma facilidade. Né? E é a pura verdade. Tem coisas que se a gente soubesse realmente a profundidade, nós ia sentir orgulho do nosso conhecimento de física. Tá? Esse aí é um deles. Tá? Da importância que é isso. Tá? Então, nada. Tudo vai se transformar de um universo que é um só, é uma só vida. Uma só vida. Nós fazemos parte dessa vida. O homem é co-criador com Deus, responsável pelas energias que emite. Aí vem agora a nossa responsabilidade. Nós fazemos parte disso, sim, mas nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos, pelas energias que nós emitimos. E o pensamento, então, ele é o sopro da alma. É a força que cria e destrói, que eleva ou abate. Isso dito por Leon Denis. E aí o Emmanuel amplia isso. Ele nos põe, o pensamento é a matriz de todas as ações. Com ele edificamos o céu ou o inferno dentro de nós. O Emmanuel, eu gosto que ele é certeiro. Né? E aí, pela Joana, ela nos ensina que cada pensamento é um raio de energia que retorna ao emissor, edificando ou consumindo, conforme o teor moral de sua emissão. É quando o Emmanuel diz, isso aqui vai criar, então, esse inferno, tal, mas ela diz, não, o teu. Né? A Joana mostra quem é o sujeito dentro disso aqui. Tá? A Joana lá na plenitude, no capítulo 8.
Então, da lei de solidariedade decorre a fraternidade universal, princípio supremo da vida. Nós já havíamos estudado, né, nas leis divinas a lei de solidariedade. Está aí. Todo o universo, todo o corpo de Deus, todo o corpo de Deus, ele é solidário em si próprio. Tudo faz parte dentro do princípio da vida, do supremo início de vida. Quando compreendemos, então, que tudo vibra, tudo se sente, respeitamos a natureza e os seres que nos cercam. Então, nós passamos a ter esse entendimento que nós fazemos parte de um todo e que a nossa cota parte influencia positivo ou negativamente esse todo. E nós somos responsáveis por isso, pelo que pensamos. Eu achei maravilhoso na palestra do Trovão, quando ele diz que nós temos que pensar o que pensamos. Eu fiquei assim, tal. Aí depois eu comecei a ficar quieto e disse, como é que eu penso o que eu penso? Né? Então fica aí, se alguém de vocês souber, nos mande um WhatsApp com esse negócio, que para nós é importante. Que agora, querem fazer uma coisa? Então tá, a partir de agora, eu quero pedir para vocês que por 2 segundos vocês não pensem. Acabaram de perder, né? É assim. Então como é que a gente vai pensar o que pensa? Mas esse é o desafio. Então, quando nós compreendemos que tudo vibra, tudo sente, respeitamos a natureza e os seres que nos cercam. Amar é viver em harmonia com o universo. Se há solidariedade, se há fraternidade, se a nossa essência é amor, amar é viver em harmonia com o universo. Nenhum ser pode elevar-se sem elevar os outros. Teve uma oportunidade que nós afirmamos, a nossa obrigação, na nossa reencarnação, é nós evoluirmos. Nós temos um compromisso somente conosco, quando encarnados. E aí a gente olhava assim um tempinho, as pessoas começavam a baixar a cabeça, tipo assim, que bobagem que ele está falando. Egoísta, da gema. Aí a gente dá um tempinho e a gente conclui. Mas ninguém consegue evoluir e fazer isso sem amar o próximo. Essa é o pré-requisito. Uma é a obrigação, é o compromisso, a outra é o meio. A fraternidade cósmica é a expressão mais pura dessa lei. Tudo vive, tudo se move, tudo se ama. O universo é um poema divino e o homem é um verso em construção. Que verso nós queremos ser? Que verso nós queremos que eles nos escrevam? Se tiverem que nos descrever em verso, o que será que se escreveria sobre nós? Essa resposta nós não precisamos dar hoje. Mas nós precisamos dar essa resposta antes que o livro se feche. E o verso aí só pode ser lido, mas não mais escrito. A vida é o grande enigma e o amor é a sua solução. Muito obrigado a todos, que todos fiquem em paz.